pode acompanhar Gabi e Keren. Esse aí é cheio de fogo, viu? Meus amados, nós estamos chegando ao último estudo expositivo do livro de Jó. E a gente vai hoje contemplar os últimos capítulos, não é? Do 37 até o 42. A gente precisa lembrar, né, que Jó não é ninguém que diz, nem ele também que diz, mas o próprio Deus atesta por duas vezes que ele é o homem mais piedoso que existia na terra naquele momento. E esse homem se vê, esse homem também, que era o homem mais rico do seu tempo, se vê passando por uma grande dificuldade, onde ele perde todos os seus bens, perde seus filhos e perde sua saúde. E Jó declara por duas vezes, de maneira poderosa, né, a fé que ele tem em Deus, que nu saiu do ventre da mãe, e nu retornará, no caso, ao pó da terra, né? No sentido de que não trouxe nem levará nada consigo. E depois, mais uma vez, ele atesta a soberania de Deus, o controle de Deus sobre todas as coisas, e fala para a mulher dele, quando diz para que ele amaldiçoasse a Deus e morresse, que recebeu o bem de Deus, não receberia o mal. E o texto sagrado atesta por duas vezes que em tudo Jó não pecou, pois não atribuiu a Deus. E ele recebe uma visita de 4 amigos, um quarteto nada fantástico, e esses amigos fazem 16 acusações contra Jó. Eles vão dizer que o motivo de Jó estar sofrendo é porque ele fez algo de errado. E eles vão trabalhar a ideia da teologia da retribuição, que a gente viu que a Bíblia tem um certo sentido, a ideia da teologia da retribuição. Em Deuteronômio 28 fala sobre isso: se forem obedientes, serão abençoados; se desobedecerem, serão amaldiçoados. Só que eles vão a um nível além dessa questão de que, se andarmos segundo a vontade de Deus, seremos abençoados por Ele. Eles chegam ao ponto de falar: se você sofre, é porque você pecou. E a gente bem entende que nem todo sofrimento é oriundo de algum pecado específico, mas os amigos de Jó batiam nessa tecla: se você está sofrendo, Jó, se você está do jeito que está, é porque você cometeu algo. E eles chamaram Jó de ladrão, disseram que Jó só enriqueceu porque roubou as viúvas e os órfãos, chamaram Jó de adúltero, chamaram Jó de louco, por isso Deus tinha matado os seus filhos. E em tudo isso Jó se defende. A gente vê então vários discursos, né, eles acusando Jó e Jó rebatendo isso, e é uma conversa que não dá absolutamente em nada, porque eles não chegam em lugar nenhum. Porém, entretanto, todavia, quando há escassez da pseudo-sabedoria humana, e nós paramos de olhar para os lados, para dentro e para todas as outras questões, e olhamos para cima, é onde a gente enxerga a verdadeira sabedoria. Preste atenção. A Bíblia é um livro que apresenta Deus e a história redentiva de maneira progressiva. À medida que essa história ela vai andando, ela vai mostrando quem Deus é e quem nós somos, e a nossa condição caída. O livro de Jó, ele não é sobre o porquê o justo sofre. É um livro sobre sabedoria. No caso, como se render à sabedoria de Deus. No capítulo 28, a gente pode ver um lampejo de entendimento de Jó, onde ele vai dar um spoiler, ele vai antecipar a conclusão do livro, falando que a sabedoria provém de Deus, que temer ao Senhor é o caminho, que Deus tem as respostas. Mas isso é só um lampejo. Logo em seguida, Jó retorna, devido ao fardo do seu sofrimento, né? É difícil pensar quando as feridas pesam, quando o luto, todo o sentimento que havia em Jó era muito forte, é difícil pensar.
e Jó mais uma vez volta para o caminho de tristeza e sofrimento. Da mesma forma que Jó fazem 16 perguntas a ele, ele pergunta a Deus 16 vezes o porquê está acontecendo isso com ele, e não recebe nenhuma resposta. E ao longo do livro, ele vai se queixar 34 vezes a Deus. 16 perguntas, 34 queixas. Mas a gente tem que dar um desconto, porque esse homem passou por tudo que ele passou. Há duas perguntas que precisamos responder para finalizarmos o nosso estudo. Por que tudo isso aconteceu? A gente viu ontem que Deus é revelado, é glorificado através do sofrimento dos seus servos. Mas por que tudo isso? É um capricho de Deus? Ele não tinha outra didática para ensinar quem ele é? E uma pergunta bem interessante que fica na nossa mente quando a gente lê o livro de Jó. Jó pecou? Porque o texto vai exclamar por duas vezes que quando ele perde seus filhos e seus bens, e depois a sua saúde, ele não peca. Ele dá um brado de fé. Mas no decorrer do livro, será que Jó peca? Será que Jó murmura? Será que Jó reclama? A gente vê 16 perguntas, até aí tudo bem, mas 34 queixas. Nós iremos passar por alguns textos e verificar essa verdade. Jó, ele vai lamentar seu sofrimento e vai se lembrar de como ele era abençoado por Deus, só que isso agora ficou no passado. Deus agora se fez de surdo em relação a ele, e Deus se tornou o seu inimigo. Jó capítulo 30, verso 18. Em seu grande poder, Deus é como minha roupa, ele me envolve como a gola da minha veste, lança-me na lama, sou reduzido a pó e cinza. Clamo a ti, ó Deus, mas não respondes. Fico de pé, mas apenas olhas para mim. Contra mim te voltastes com dureza e me atacas com a força da tua mão. Tu me apanhas e me levas contra o vento e me joga de um lado para o outro na tempestade. Então Jó diz que Deus se voltou contra ele, levantou a sua mão contra ele. Jó sente que Deus se levantou contra ele e também está perseguindo ele. Jó diz, não, só pode ser, Deus não me ama, Deus está contra mim e está me marcando, sabe, está atrás de mim. Isso lá em Jó 19, a partir do verso 6. Saibam que foi Deus que me tratou mal e me envolveu em sua rede. Se grito, é injustiça, não obtenho resposta. Clamo por socorro, todavia não há justiça. Isso é Jó falando, hein? Você defendendo aí Jó, isso é Jó falando. Ele bloqueou o meu caminho, eu não consigo passar. Cobriu de trevas as minhas veredas, despiu-me da minha honra e tirou a coroa da minha cabeça. Ele me arrasta por todos os lados, enquanto eu me vou desarraigar a minha esperança. Como planta sou arrancado, sua ira sucedeu-se contra mim. Ele me vê como inimigo. Isso Jó falando. Misericórdia, meus amigos, misericórdia, pois a mão de Deus me feriu. Por que vocês me perseguem como Deus faz? Isso ele falando para os seus amigos. Nunca vão saciar-se da minha carne? Quem dera que as minhas palavras fossem registradas. Quem dera que elas fossem escritas em um livro. Isso foi. Amém. Então Jó diz, eu estou sendo perseguido por Deus. Deus se levantou contra mim. Deus se tornou o meu inimigo. Que injustiça isso. Eu clamo e ele não responde.
Ele se faz de surdo com o meu clamor. Isso é injusto. Misericórdia. Misericórdia. Quem dera as minhas palavras fossem registradas em um livro. Para quê? Para que todos soubessem a injustiça que foi feita com Jó, da parte de Deus. Jó pecou ou não pecou? Alguém ainda quer defender Jó? Continuando, Jó se lembra dos tempos onde ele e Deus eram amigos, mas agora ele foi esquecido. Capítulo 29, verso 2. Como tenho saudade dos meses que se passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim. Jó já está dizendo aí que Deus não cuida mais dele. Quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça, e por sua luz eu caminhava em meio às trevas. Como tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa. Quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e meus filhos estavam ao meu redor. Se tão somente me escondestes na sepultura e me ocultastes até passar tua ira. Se tão somente me pusestes um prazo e depois se lembrasse de mim. Ele canta, ele fala como a música, tenho saudades de ti, né? O Senhor se virou contra mim, o Senhor me trata agora como inimigo, o Senhor levou os meus filhos, quem dera se eu pudesse me esconder, e o Senhor se esquecesse de mim por um tempo, e depois de toda essa tua ira passar, o Senhor se lembrasse de mim. Jó pecou ou não pecou? Jó, esse homem injustiçado por Deus. Você concorda que ele foi injustiçado por Deus? Foi injustiçado por Deus? Deus está certo? Jó está certo? Por que tudo isso aconteceu? É engraçado, não é? Quando a gente passa por qualquer coisinha, nós nos colocamos muitas vezes na posição de Jó. Detalhe, você nunca passou e possivelmente passará pelo que Jó passou. Detalhe, esse é o homem mais piedoso do mundo, atestado por Deus. Imagina eu e você quando passa por alguma coisa. O que é que nosso coração não fala? É injusto, Deus está errado, Deus me abandonou. Eu não fiz nada para merecer isso. Por que isso acontece comigo? Aonde está Deus? Aí você vai dizer, não pastor, eu nunca penso tais coisas. Isso nunca passa pelo meu coração. Porque Jó se foi, mas está aqui a pessoa mais piedosa desse tempo, não é? Jó pecou ou não pecou? Eu e você, quando passamos por aflições, pecamos ou não pecamos? Jó apela para a sua justiça, capítulo 31, do verso 1 ao 6. Ele vai começar a dizer que ele é justo e não merece passar pelo que está passando. Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Ele está dizendo, olha, passava uma mulher, eu nem olhava, não vacilava não. Pois qual é a porção do homem que recebe de Deus lá de cima? Qual é a herança do Todo-Poderoso que habita nas alturas? Não é a ruína para os ímpios, desgraça para os que fazem o mal? Não vê ele os meus caminhos e não considera cada um dos meus passos? Deus sabe que meus olhos são bons, e ele não enxerga tudo? Ele não sabe que sou justo, e que ele recompensa o justo e maltrata o ímpio? Então, como eu, sendo justo, estou passando por isso? Se me conduz com falsidade e meus pés se apressaram a enganar, Deus me pese na balança justa e saberá que não tenho culpa. Jó pecou ou não pecou? Jó está dizendo, Deus pode me pesar na balança e vai ver que eu sou justo. Você tem coragem de falar isso?
começa a ficar nítido o porquê do quê do livro de Jó. O homem mais piedoso reclama por justiça, por estar sendo afligido. Jó só queria uma oportunidade com Deus, e ele provaria a Deus que era justo. Capítulo 9, verso 32. Ele não é homem como eu, para que lhe dê resposta, e nos enfrentemos em juízo. Isso é Jó falando, viu? Ele não sabe o que eu passo, ele não é homem como eu, para irmos no tribunal e enfrentarmos a justiça. Aí ele ia ver a justiça. Se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro entre nós, para impor as mãos sobre nós dois, alguém que afastasse de mim a vara de Deus, para que o seu terror não mais me assustasse, então eu falaria sem medo. Mas acaso é esse o caso? Ele está dizendo assim, ó, se houvesse alguém justo para fazer justiça entre eu e Deus, se eu pudesse botar Deus na justiça, no Procon, ele ia ver. Alguém justo para dizer, Deus, você está errado. Jó é justo, Jó é bom, não é? Ele quer uma audiência com Deus. Jó quer ir ao Supremo, ele quer botar Deus na justiça. Capítulo 13, verso 3, mas desejo falar ao Todo-Poderoso e defender a minha causa diante de Deus. Verso 15, eu não estou malhando de Jó não, viu gente, eu estou malhando da nossa condição caída, porque esse aqui é o nosso retrato, né? Se eu me encontrasse com Deus, sabe aquela mulher barraqueira que fala assim, ó, né? Eu pegasse Deus, ele ia dizer as coisas, ele ia dizer, realmente, eu estou sem palavras, você está certo, né? Embora ele me mate, esse é o verso 15 do capítulo 13, ainda assim esperarei nele, certo é que defenderei meus caminhos diante dele, aliás, isso será a minha libertação, pois nenhum ímpio ousaria apresentar-se a ele. Ele não era ímpio. Escutem atentamente as minhas palavras, que os seus ouvidos acolham o que digo. Agora que preparei minha defesa, sei que serei justificado. Você lembra da carta de Paulo? Você lembra do que é o Evangelho? Justiça de Deus. Mas Jó diz, eu preparei meus argumentos, quando me encontrar com ele, eu tenho certeza que serei justificado. Jó pecou ou não pecou? Deixa eu tomar minha água. Ok, Elias e Deus? Vocês não perceberam, mas enquanto eu bebia água na garrafa, eles riam do pastor. Arrazoavam entre si, essa é a palavra teológica. Elias e Deixo pecou ou não pecou? Ainda bem que não tem ceia hoje, né? Continuando, ele tem certeza que seus argumentos provaria que ele era justo. Capítulo 23, verso 3 a 7. Se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo, e a sua habitação. Diga aí, o cara queria pegar Deus. Rapaz, se eu soubesse onde era a casa dele, eu ia lá no portão dele, viu? Quando ele saísse, eu puxava ele pela gola e dizia, ei, tu sabe quem eu sou? Eu sou Jó. Vamos agora conversar, eu e tu. Vamos bater essa real. Tu não está vendo que eu sou justo? Eu lhe apresentaria a minha causa e encheria a minha boca de argumentos. Vocês nunca viram isso, não? Vocês nunca leram isso no livro de Jó, não? Será que é por isso que você saia dizendo por aí que Jó não pecou? E defendia Jó. Jó era, ai meu Deus. Estudaria o que ele me respondesse e analisaria o que me dissesse. Olha aí, eu me encontraria com Deus, minha boca estaria cheia de razão e argumentos, e eu ia falar para ele ia falar de volta para mim, eu ia ouvir e escutar o que ele está dizendo, sim, sim, e responderia.
Será que ele se apoiaria a mim com grande poder? Não, ele não faria acusações. Isso é Jó, viu? Ele não ia ter o que dizer para mim, porque meus argumentos são bons. Deus ficaria sem palavras diante da minha justiça. Ele ficaria calado diante do que eu tenho para dizer. Com toda a certeza, o homem íntegro poderia apresentar-lhe sua causa. Eu seria liberto para sempre de quem me julga. Vocês estão entendendo o que Jó está dizendo? Se eu pegasse Deus na casa dele, se tivesse um juiz entre eu e ele, se ele tão somente ouvisse a minha justificativa, ele ia ficar calado, e o que ele me respondesse, eu ia analisar e responder de volta, e ele ia ver que eu estava certo, eu seria liberto de tudo isso, ele não faria acusação nenhuma contra mim, nenhuma, porque eu sou justo. Cuidado com o que você deseja, porque Jó queria uma audiência com Deus, e ele teve, e Jó respondeu, as perguntas dele, as suas perguntas são o seu clamor. A pergunta de Jó, nesse ponto, é a mesma que a gente faz durante todo o seu livro, por que Deus permitiu que tudo isso acontecesse? Jó sempre esperou encontrar Deus para entender o motivo do seu sofrimento. Seu desejo se realizou quando Deus aparece para ele, em uma forma de uma grande tempestade. Deus não aparece para ele na sárcara como para Moisés, não vê um anjo, aqueles anjos que aparecem no evangelho que são muito legais, que chega e fala, não temas. Aí você, eu estava morrendo de medo. Não, sussa, que eu vim trazer uma notícia boa, suave, tá? Deus aparece para ele em meio a uma tempestade. Imagina uma grande tempestade. Agora imagina Deus se tornando visível em uma tempestade. Isso significa julgamento. O Antigo Testamento, quando mostra manifestações de Deus em meio a uma tempestade, ele está vindo trazer juízo. Jó esperava uma explicação sobre seu sofrimento. Jó esperava que Deus respondesse o porquê tudo estava acontecendo. Porque tudo aquilo estava acontecendo. Mas Deus não responde à pergunta de Jó. Em vez disso, ele repreende Jó por questionar a sua sabedoria. Lembre-se que o livro de Jó é um livro sobre sabedoria. Como o justo pode viver de maneira digna no mundo caído. No capítulo 40, verso 8, Deus aparece para Jó e faz uma pergunta. Porque alguém está errado nesse livro, tirando Satanás, é óbvio, tirando os 4 amigos de Jó e a esposa dele. Entre Deus e Jó, alguém está errado. Quem você acha que é? Alguém disse Jó? Alguém disse Deus? Aqueles que querem ficar do lado de Jó, venham para cá. Olha o que Deus está falando. Só tem um sábio. Todos os seus amigos conversaram miolo de pote. E você, Jó, foi bem, mas em uma hora desandou. Eu sei que sua dor é grande, seu lamento é grande, mas você começou a falar aquilo que não sabia. E passou do ponto. Deixa eu entender. Você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai me condenar para justificar-se? Espera aí, alguém está errado, Jó, entre eu e você. Sou eu? Você sabe mais do que eu, Jó? É isso que eu estou ouvindo? É o que você está dizendo para mim? Lembre-se da sua vida espiritual. Porque é isso que fazemos com Deus quando nos revoltamos, meu nome é revolta, e culpamos Deus, e não queremos nos submeter a Deus.
estamos dizendo: Deus não é justo. E Deus está dizendo para nós: você quer me tornar injusto para ser justificado? Então eu sou o errado e você é o certo. É isso? Acho que não entendi. Deus então fala sobre a verdadeira sabedoria, dizendo que apenas Ele é verdadeiramente sábio. Deus começa a falar em Jó em meio a uma tempestade e vai colocar sua sabedoria no lugar correto e Jó no lugar dele. Deus vai fazer 70 perguntas a Jó, para ver se ele consegue responder pelo menos uma, para ver se ele consegue arranhar a superfície. E nessas perguntas Deus deixa claro que Ele é Criador, sabe de todas as coisas e é soberano. Olha o capítulo 38, verso 2 e 3, quando Deus se manifesta diante de Jó, essa é a primeira fala de Deus para Jó. Deus diz: quem é esse que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Eu gosto da versão João Ferreira de Almeida, né? Prepara-se como homem, e eu vou te perguntar, e você me ensinará. É como Deus dissesse, Deus em sua majestade, em seu poder, e Deus ama Jó, e Deus sabe que Jó é justo, Deus sabe que ele é piedoso, mas Jó passa do ponto, e Deus se manifesta para ele e diz: espera aí, quem é esse? Na nova versão de amanhã, vai ser escrito assim, ó, quem é esse que está conversando besteira? Que não sabe de nada, mas jura que sabe de tudo. Fazer o seguinte, parceiro, eu vou perguntar, se você souber, você responde. Tá massa? Porque eu sei, você sabe? Então lá vai. Eu não vou fazer todas as perguntas não, né? As perguntas que Deus faz, Ele vai mostrando que Ele está no controle de todas as coisas e que Jó é ignorante. Essas perguntas vão desde a criação do mundo. Você estava lá, Jó, quando eu lancei o prumo no universo e coloquei todas as coisas no lugar e os anjos cantavam louvando? Jó, você sabe quando os filhotes do leão clamam por comida, quem alimenta eles? Você sabe, Jó, quem ensina o caminho do raio? Você sabe quem diz como a chuva deve cair e onde cair? Então são perguntas que vão desde a criação do cosmos a alimentar um simples pássaro. E o próprio Jesus diz que Deus os alimenta todos os dias. Deus bota para quebrar. Abre a caixa de ferramenta e sai perguntando a Jó. Isso mostra que Deus está no controle absoluto de toda a criação. E no controle moral, da ordem moral de todas as coisas. Deus sabe de tudo, enquanto Jó, eu e você, não sabemos de nada, de nada. É comum nos colocarmos no lugar de Jó, e questionarmos o sofrimento, especialmente quando nós sentimos que não estamos fazendo nada de errado para merecer isso. A primeira coisa que vem no nosso coração é a sensação de estar sendo injustiçado pela vida e por Deus. Porque Deus, eu oro e não acontece. Eu faço e não dá certo. Tu sabe que tenho boas intenções. Tu sabe que se isso acontecesse, eu abençoaria o reino. Não é? Eu faria isso, eu faria aquilo, mas não acontece. E a gente se sente injustiçado. A gente fica triste com Deus. Aí não vai nem para o culto. Aí não dá o dízimo. Aí não ora, não lê a Bíblia, porque está injustiçado. Se sente mal com Deus, porque Deus, Ele sabe de tudo, mas nesse momento Ele deu um vacilo. Tantas pessoas, né? 7 bilhões de pessoas no planeta Terra, é normal com um ou com outro ele errar, né? Convenhamos, se coloque no lugar dele. Não deve ser muito fácil
orquestrar tudo isso. Então, com um ou com outro, ele vai cometer uma injustiça, não é verdade? É isso que nosso coração, o mesmo coração que batia no peito de Jó, a diferença é que ele era o homem mais piedoso de sua época. Se o dele, que era o mais piedoso, diz isso aqui, dirá o nosso. Não é verdade? Isso é injusto. Deus não está sendo correto comigo. Eu não mereço isso. Eu não mereço esse tipo de coisa. Como Jó, tentamos entender a razão do sofrimento e tentamos buscar explicações lógicas ou justas. No entanto, a história de Jó ensina que muitas vezes o nosso sofrimento não tem uma explicação simples ou direta, uma compreensão que faça sentido para nós, porque a nossa sabedoria, o nosso compreender das coisas é limitado, e precisamos entender que só Deus tem as respostas, e precisamos nos curvar a Ele diante das dúvidas do nosso coração e desse mundo. Quando passamos por tribulações e dificuldades, nós não estamos aqui para entendê-las, mas para se curvar diante de Deus. Deus é Senhor, nós somos servos. Deus manda, nós obedecemos. Mas com Jesus mudou. Mudou o quê? Mudou o quê? Deus, Ele é amor. Deus envia seu Filho. Deus é bom. Ninguém está dizendo que não é, mas Deus é Senhor. Nós não podemos tratar Deus como coleguinha, como amiguinho. Deus é Senhor. Ele sabe de todas as coisas. Nós não. E precisamos nos humilhar diante da sua soberania. É uma palavra tão em desuso, né? Se humilhar a Deus. Não, que é isso? Isso não combina com o evangelho hoje, que você é especial, a plaquinha, né? Entre você é especial. Especial é Jesus. Importante é Jesus, não eu e você. Claro que temos uma importância para Deus, mas nessa história só tem um ator principal nessa novela, e ele é Jesus, o nosso Deus. Então eu e você. Não é sobre nós. A gente não canta isso, né? Não é sobre nós, não sei o que lá, é tudo sobre você, bababá, pipipi, tudo para você, Jesus, não sei o que lá. É tudo sobre Ele, não é sobre nós. Nós temos a ideia de que somos o ator principal da vida, tudo gira em torno de nós, e não é assim que funciona. A visão equivocada que nós temos é que somos bons. Sabe por que a gente se acha bom? Porque geralmente a gente olha para quem está cometendo algo ruim e nos medimos por isso. Esse cara é um bandido, é óbvio que eu sou melhor do que ele. Esse cara é um ladrão, eu sou justo. Eu quero que você se meça em relação a Cristo, para ver se você é bom, porque essa é a questão. Paulo, em Romanos, vai dizer: não há um justo sequer, inclusive eu que vos falo, não há um sequer que entenda. Precisamos entender que Jó foi escrito pós-queda, e a queda desmantelou o homem. Ele não torceu o tornozelo e disse: caí, quebrei a unha. Olha, Eva, quebrei a unha. Vai crescer, Adão, não se preocupa. A queda matou o homem. Espiritualmente, intelectualmente, o homem ficou burro, espiritualmente falando. O homem ficou limitado. E a Bíblia vai falando que para destravar essas coisas em nossa mente e nosso coração, é se aproximando de Deus, é ficando calado, em vez de estar falando muito.
Quando alguém diz que sabe muito, 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 é porque na verdade não sabe de nada. Quando nós nos aproximamos de Deus, a tendência é ficarmos calados, porque Deus tem as respostas, não o nosso coração. Não o nosso coração. O sofrimento muitas vezes é uma consequência direta do que fazemos, mas ele pode ter um propósito maior que nós não entendemos. Como eu disse ontem, a nossa fé ela é refinada pelo fogo muitas vezes. Deus ele faz mais perguntas retóricas a Jó, mostrando que ele é a fonte de toda a sabedoria. Jó capítulo 38, verso 36 e 37. Quem pôs sabedoria nas camadas das nuvens? Quem deu entendimento ao meteoro? Quem pode contar as nuvens com sabedoria? É Deus demonstrando a Jó quem é você, Jó. Você consegue responder isso, Jó? Você consegue falar essas simples coisas para mim? Então, como você vai entender tudo? A questão do sofrimento do inocente é importante na história de Jó, até certo ponto. Mas a grande pergunta do livro de Jó não é quem é justo, não é por que o justo sofre. A grande pergunta é quem é sábio no livro de Jó. Porque veja que há um conclave, né? Há um concílio de sabedoria entre Jó e seus companheiros, para debater o porquê do quê, por que aquilo acontecia. Então Deus se manifesta e diz: vocês não sabem é de nada, vamos testar se vocês sabem. Lá vai 70 perguntas de marcar, simples, responde Jó. Deus está dizendo: vocês não têm sabedoria, vocês não sabem, então não tentem responder as coisas. Deus está dizendo que Ele é o dono da sabedoria, e reclamando para si essa questão. É como se Ele dissesse: nenhum humano possui direito legítimo sobre a sabedoria, só eu sou sábio. Que coisa feia Deus dizer. Esse Deus eu não quero, né? Esse Deus aqui que reclama que só Ele sabe, que é isso, gente? Tem várias visões, né? A resposta que Jó dá, depois que Deus faz suas 70 perguntas, recomendo você ler, a partir do capítulo 38, Deus pergunta, e Jó vai diminuindo, murchando, e Deus perguntando, imagina a cara de Jó, o coração de Jó, o que ele queria estava acontecendo, ele estava diante de Deus, ele teve a sua grande chance, os seus 15 minutos de fama, e Deus perguntou a Jó, mas no capítulo 42, Jó responde, verso 5 e 6, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora meus olhos te viram. É bem conhecida essa frase, né? Pena que as pessoas não conhecem o verso 6 que vem depois dela. É comum os crentes só conhecerem um verso. Tudo posso naquele que fortalece. O que vem antes e depois, é glória. O Senhor meu pastor, de nada terei falta. Antes e depois, é mistério. Só Deus sabe. Não, está escrito. Não, calma, não precisa. Leia tudo. Olha o verso 6. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Jó pecou? Ele está se arrependendo. Ele está se arrependendo porque é burro. Então ele não tem culpa de ser burro, né? Deus me perdoe porque eu sou burro, eu não estudei. A grande questão não é essa. Deus mostra que Ele é conhecedor de todas as coisas e que Jó não sabe de nada. E diante do resplendor de Deus, da glória de Deus, não da glória como um todo, porque Jó não suporta isso, ninguém suporta, mas Jó vê um pouquinho da glória de Deus e ele diz: eu conheci o Senhor só de ouvir, agora eu sei
quem tu és. Eu vejo tua majestade, teu poder diante de mim, o quão infinito tu és e o quão pequeno eu sou. Eu não conhecia a ti, eu não conhecia, então eu me menosprezo, eu me humilho e me arrependo no pó da cinza. Aí eu pergunto a você, se o homem mais piedoso do seu tempo, atestado por Deus, diz, eu me humilho e me arrependo, eu e você temos do que nos arrepender? Quero que você pense, nós temos do que se arrepender? Ah, mas a gente se arrepende uma vez para ser salvo. Jó se converteu aqui. É isso que o texto está falando? Precisamos diuturnamente falar para os nossos corações, não sabemos de nada. Falar para o seu coração, cala a boca, você não sabe de nada. Jeremias fala que você é um bandido, só conversando besteira para mim. Cala a boca. Eu quero ouvir a voz de Deus, não a sua voz. Eu quero ouvir o que Deus tem a me dizer, não você, porque você não presta. Mas Deus é santo, Deus sabe de tudo. Eu me humilho, Senhor, diante de Ti, porque eu não sei de nada, de nada. Quando eu olho para trás, eu vejo o que o meu coração fez eu fazer, o que meu coração me fez falar, até onde Ele me levou, e eu me humilho, porque eu preciso do Senhor. O homem mais piedoso do seu tempo, eu quero que você pense sobre você, porque eu já tenho pensado sobre mim. Se Jó se humilhou e se arrependeu, será que nós estamos vivendo um cristianismo de altivez? Que nós nos achamos a última bolacha do pacote? O menininho Ney da igreja, o especial, aquele que é amado pelas nações. É uma reflexão. Não é bom se achar, não é? Achar que a gente sabe dizer as coisas, julgar as pessoas, a mente e o coração dos outros, tentar entender como as coisas funcionam. E a palavra de Deus diz, baixa a bola, porque o homem mais piedoso atestou que não sabia de nada. Então quem somos nós para falarmos alguma coisa? Deus é bom, Deus é bom, e Deus estava tratando o coração de Jó. Se você se encontrasse com Jó, depois de tudo que ele passou e foi restaurado, e dissesse, Jó, o que você acha de Deus? O que você acha que tudo aconteceu na sua vida? Jó iria dizer, Deus é bom, e eu agradeço a Ele por tudo que Ele fez. Eu não perdi nada nesse processo, mas seus filhos, Jó, eles estão com o Senhor, e eu os verei novamente. Ele me deu outros filhos, Ele não substituiu meus filhos que eu perdi, Ele substituiu tudo o que podia substituir. Meus filhos estão com Ele, nas moradas celestiais, e eu os verei novamente. Deus é bom. Eu agradeço a Ele por ter me afligido, porque eu agora conheço a Ele. O final da história de Jó diz que as pessoas vinham de longe para ouvir Jó falar do que ele passou. E Jó sabia ensinar aquelas pessoas sobre Deus, porque agora ele sabia quem era Deus. Não só de ouvir, mas ele enxergou não a pessoa de Deus, mas quem Deus é de fato. No capítulo 42, verso 7, diz assim,
Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz de Temar: estou indignado com você e com seus 2 amigos. Vê que Deus nem cita Eliú, o quarto. Pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. E aqui tem uma confusão. É nesse verso que a galera faz uma confusão, falando que Jó não pecou, nem reclamou, nem se queixou, porque Deus fala, ó, vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Jó não falou o que é certo a respeito de Deus. É claro que Jó disse que Deus era justo, como seus amigos também o fizeram. O livro de Jó é semelhante ao livro de Eclesiastes, mas Eclesiastes é um cabo, às vezes 2 conversando, Jó é uma galera conversando. E não é que o livro de Eclesiastes não preste, mas dentro do livro de Eclesiastes nós escutamos uma visão do mundo caído, debaixo do sol falando, e dentro do livro de Jó nós escutamos um diálogo de amigos falando de coisas de uma visão debaixo do sol. É um congresso de visões debaixo do sol que a gente vê em Jó. Mas quando Jó fala o que é certo a respeito de Deus, a gente já viu isso no capítulo 42, versos 5 e 6, é dessa fala que Deus diz, vocês não falaram o que é certo a meu respeito. E o que foi que Jó falou que é certo a meu respeito? Eu me menosprezo a mim mesmo e me arrependo do pó. O Senhor é Deus e eu não sou nada. O Senhor sabe e eu não sei de nada. Deus diz isso mesmo, Jó. Agora você entende. Então ele se volta para os amigos de Jó e fala: eu estou indignado com vocês, porque vocês não falaram o que é certo a meu respeito. Vocês não abriram a boca para dizer: nós não sabemos de todas as coisas, vamos buscar a face do Senhor. Vocês falaram e falaram e falaram, sem saber de nada. Se Jó não pecou, por que então ele se arrependeu? O arrependimento sincero de Jó, de sua incompetência diante de Deus, não se importando o quão vão estava os seus argumentos, se certo ou errado, a mesma coisa com os seus amigos, é a interpretação correta do livro. A ideia de que Jó se arrepende por não ter falado, por não ter entendimento de quem é Deus, por não falar corretamente, assim como seus amigos fizeram. Jó reconhece o poder de Deus e humildemente se arrepende e se submete à vontade de Deus. E preste atenção, capítulo 42, a parte final, do verso 7 ao verso 17. Porque aqui é o pulo do gato do livro. Disse depois o Senhor, de dizer essas palavras a Jó, disse também a Elifaz de Temar: estou indignado com você e com seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros com eles e apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a oração dele, e não farei com vocês o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Falar o que você não sabe sobre Deus é perigoso. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Então Elifaz de Temar, Bildade de Soar e Sofá de Naamate fizeram ao que o Senhor lhe ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Olha o verso 10. Depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que Jó tinha. Que história interessante. O homem mais piedoso que já existiu é acometido por diversas coisas: sofrimento, dor, humilhação, rejeição, perde tudo o que tem e é acusado pelos seus amigos. Deus chega para Jó e diz: interceda pelos seus amigos, ore pelos seus amigos, abençoe os que te amaldiçoam, ame quem não lhe ama, bendiga
em relação àqueles que maldiz você. Se coloque na brecha entre mim e eles. Interceda por eles, pelos seus amigos insensatos, errados e pecadores. Eu estou falando de Jó, viu? Não de Jesus. Porque Jesus fez isso. Jesus, o piedoso, sofreu e perdeu tudo. Ele não perdeu nada. Desceu e habitou entre nós. Esvaziou-se de sua glória. Foi humilhado, cuspido. Sofreu morte de cruz pelos seus amigos loucos, insensatos, que não sabiam nada de Deus. Mas depois Deus o exaltou soberanamente. Deus abençoa Jó em dobro. Jesus vem dos céus com glória, mas volta para os céus com mais glória ainda. A Bíblia fala sobre quem? Quem é o personagem principal da Bíblia? Você está vendo Jesus no livro de Jó? Tá, ou é coisa da minha imaginação? Todos os seus irmãos e irmãs, esse é verso 11, e todos os que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortavam por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele, e cada um deles deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou no final da vida de Jó, mais do que no início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 6.000 bois e 1.000 jumentos. É jumento demais, viu? Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira deu o nome de Gemima, a segunda de Késia, e a terceira, Querem Apuque, a mesma. E em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. Os filhos não, as filhas. E seu pai lhe deu herança junto com seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos. Viu seus filhos e os descendentes dele até a 4ª geração. Então morreu em idade avançada. Jó encontrou graça diante de Deus, porque mesmo em meio às suas queixas, à sua loucura de eu vou pegar Deus, eu vou dizer, ele nunca amaldiçoou a Deus, nunca fez isso. O seu coração ficou doído, magoado, entristecido, como diz Helena, furiado com Deus, mas ele nunca amaldiçoou Deus, ele nunca abandonou Deus. O lamento de Jó parece muito com os salmos de lamento, que o salmista diz, o Senhor está surdo? O Senhor dormiu? Não está vendo minha causa? Só que os salmistas terminam em louvor, mas sei que tu vive eternamente, que tu está... Jó não deu tempo de chegar nessa parte, né? Apesar que Jó bradou, sei que meu Redentor vive. Jó disse isso, ele tinha lapsos da graça de Deus, do amor de Deus, mas seu fardo era muito pesado, muito pesado. Ele não cedeu aos argumentos dos seus amigos. Quando Deus o confrontou, ele se arrependeu e se entregou a Deus. Como resultado, ele se tornou intercessor pelos seus amigos, que havia defendido uma falsa sabedoria acerca do sofrimento. A história de relação entre Deus e o sofrimento, a questão do sofrimento humano não termina no livro de Jó. Jó nos ensina então que Deus está no controle e repreende o sofredor inocente por questionar a sua sabedoria e seu poder. O Novo Testamento então vai nos ajudar a entender, lembre-se que a teologia é progressiva, que os sofrimentos, muitas vezes nós não entendemos um porquê, mas tem um propósito no plano maior de Deus. Aperfeiçoar a nossa fé, nos fazer enxergar coisas que não enxergávamos antes,
nos identificarmos com Cristo, porque Ele sofreu. Então, tudo isso, nós podemos olhar para o livro de Jó, para o sofrimento de Jó, e ver toda essa história, a qual Jó recebeu perdão para se arrepender, que os seus amigos receberam perdão porque teve intercessão da parte de Jó, e entender que todo esse perdão só é possível por causa de alguém. Não foram os sacrifícios que seus amigos fizeram, mas alguém que morrera na cruz e pagou o preço por todos os Jós que existem. O perdão que Jó recebe jorrava da cruz. O perdão que seus amigos receberam jorrava da cruz. É por causa do Jó verdadeiro que esse Jó recebeu perdão, recebeu misericórdia da parte de Deus. A Bíblia vai nos ensinar então que a vida do crente, ela é sim marcada por sofrimento. O que você entende sobre cruz? O que é? Levarei minha cruz. É a sogra? É o trabalho? É as contas? Cruz é humilhação. Cruz é sofrimento. Não é que nossa vida é uma teologia do franciscanismo, o local, não é? Que sofrendo nós receberemos salvação. Não é isso, mas há um sofrimento normal, comum da vida cristã. Paulo vai falar que nós nos identificamos com Cristo quando nós sofremos e buscamos em Deus nos fortalecer e não entender as coisas e não administrar resultados, mas confiar em Deus, o que é mais importante. A gente vai ver algumas coisas e finaliza nosso estudo. Jó pecou ou não pecou? Para finalizar a questão. Se pecar significa qualquer pensamento desalinhado com Deus, Jó pecou. Se pecar significa se rebelar contra Deus, então Jó não pecou. Ele pecou, mas não foi aquele pecadão, sabe? Ele não teve um pecado que levou para a morte, não foi a apostasia. Jó não lavou as mãos com Deus, mas Jó pecou no sentido de não estar alinhado com Deus. Essa é a grande questão. E eu quero dar 5 rápidas aplicações sobre o livro de Jó e nós terminamos. O livro de Jó vai nos ensinar que Deus é soberano e precisamos confiar em Deus, mesmo quando nós não entendemos os caminhos. É Deus que é poderoso e sabe todas as coisas. O livro de Jó nos ensina que o sofrimento não significa necessariamente castigo pelos nossos pecados. Ele nos ensina que as dificuldades nem sempre são sinal de punição divina. Passaremos por dificuldades. O livro de Jó nos ensina que devemos confiar em Deus, na sua justiça, não na nossa própria justiça, não na nossa visão do que é certo e errado. O livro de Jó vai nos ensinar que precisamos nos arrepender, independentemente de quão justo achamos que somos. Você precisa se arrepender todos os dias. Mas eu não fiz nada. Você que pensa. Precisamos de uma mentalidade de arrependimento. O livro de Jó nos ensina que Deus permite provações não para nos destruir, mas para nos levar a um relacionamento mais profundo com Ele. Porque qual pai que não pode corrigir um filho? E às vezes, toda a pedagogia e didaquê não funciona. Nada melhor do que um furacão, uma tempestade, para você olhar e dizer, agora eu entendi, não precisa dizer mais nada, agora eu entendi o que o Senhor está dizendo. A história de Jó vai nos desafiar a confiar em Deus, mesmo quando não entendemos o que Ele está dizendo. Devemos lembrar que Deus é soberano, nosso sofrimento tem propósito,
nossa justiça não se compara com a dele, e devemos persistir em fé em meio às dificuldades. Amém?